Alô, alô, nação concurseira, aqui com vocês, professor Brando. Nós estamos começando hoje um pouquinho mais cedo, né? Mas daqui a pouco nós vamos estar integrando aí a turma da UPA, né? Só para fazer inicialmente um bate-bola com vocês, né? Principalmente para quem vai fazer o concurso aí de Jijoca de Jericoacoara, né? O nosso parque, um dos parques um dos parques ambientais mais bonitos do Brasil, né? E agora com a taxa de permanência ambiental também proporcional, além de ter ali um aeroporto internacional. Eu sou o professor Brando, né? E aí ministro aulas aí desde 2021 no IB Concurso. O IB Concurso está há mais ou menos 10 anos, vai fazer 10 anos agora, que está no mercado de maneira presencial, e nós temos aí um know-how, por assim dizer, nas bancas que se referem ao concurso público no interior do estado do Ceará. Acho que nós somos, eu acho não, tenho certeza, nós somos o único curso presencial e online que abrange uma grande gama dos municípios do estado do Ceará, especialmente quando se trata da banca UPA, né? A UPA ela tem algumas particularidades, ela tem algumas singularidades que lhe são características, né? Ao ponto de montar uma questão em que a resposta correta é que não há respostas corretas. Vocês que estão aqui presentes hoje, Thaís, Márcia, Sueli, todo mundo vai fazer aí para Jijoca de Jericoacoara, é para nível médio, nível superior, é para professor, qual é a pegada? Porque nós já conhecemos UPA de longa data. Márcia, tu vai fazer para quê? Professora? Eu pretendo, professor, mas ainda estou vendo aqui direitinho, porque tem a opção de Horizonte aqui, Pinduretama, mas assim, vamos ver, né? Horizonte já saiu o resultado, como é que você foi? Ou, mais ou menos, eu fui melhor em Calcaia. Ah, Calcaia foi a prova de título hoje, né? É, Entrega vamos aguardar aí, né? hoje, hoje e amanhã, né? Aliás, Isso, 3, 6 e 7. isso, professor. Eu estou aqui na live, assim, para ver como que é a banca, assim, eu não conheço, eu sou mais para Consulpan, entendeu? Eu particularmente prefiro a UPA. Apesar da UPA ter umas coisas estranhas, mas a UPA, ela absorve melhor os nossos recursos, né? A Consulpan, ela tem uma resistência desgraçada quando se fala de interposição de recurso, né? É só você ver, Márcia, no caso de Horizonte, por exemplo, questões em que o gabarito estava errado e aí houve ainda a permanência do gabarito errado. Tranquilo? O chefe Desse me mandou aqui um jeitinho. pau. Pronto, né? A Calcaia só adiou as datas, né? Houve um atraso aí e tal, mas é também uma banca que está sendo cotada para realizar outros concursos. Já se falou, possivelmente, que Maracanaú ou Pindoretama está entre aí CETRED, Consulpan ou até mesmo a famigerada IDECAM. Tranquilo? Vou mostrar aqui o nosso PowerPoint da aula de hoje, né? Nosso PowerPointzinho que o chefe preparou aqui. Pronto, tá todo mundo vendo. Ó, só um zoom do que é que nós já fizemos essa semana, né? Com a ênfase aqui, ó, em Jericoacoara, né? Vamos lá, dar uma ênfase aqui. E o que nós já fizemos, de fato, por esses dias. Esses dias na figura de linguagem. Essa semana, literalmente, nós tivemos 3 primeiros lugares em Barro. O que é que todos esses concursos têm em comum? Aqui foi UPA, aqui foi UPA, Granja foi UPA, Iguatu foi UPA, Acopiara, tudo UPA. Né? Eu digo com certeza porque eu participei do processo de todas essas bancas, menos o CRAP, porque o CRAP não tinha o meu conteúdo. Né? Aqui é o nosso conteúdo geral, certinho? Ó. Não se preocupe com isso. Conteúdo geral. Se você pegar qualquer um desses municípios que nós mostramos agora,
A única coisa que vai mudar é isso aqui, ó. No nosso caso, o edital aberto, em cima, é o de Jijoca de Jericoacoara. Mas o conteúdo programático é exatamente o mesmo. Tanto é, ó, se você der uma olhadinha, nós só copiamos e colamos o edital, conteúdo programático de Altaneira, que também foi UPA. Né? Já teve Altaneira prova nível médio, e agora vai acontecer a prova de nível superior. Itapajé também está para acontecer esses dias. E uma zona de conforto comum à UPA. Tá? Questões políticas, cobra demais, especialmente o governo Lula. Questões econômicas, demais, blocos econômicos, reuniões ambientais, reuniões econômicas, G7, G20, tá? Questões ambientais. Na última prova de Altaneira, né, muito recente, acho que tem uma semana, 2 semanas, tá? Não foi cobrado as questões ambientais de forma direta, nem para, pelo menos não de nível médio. Houve uma citação lá de nível fundamental, tá? Aí cobra mundo, Brasil, Ceará cobra com muita frequência e, claro, no nosso caso, o município de Jijoca de Jericoacoara, que é um município muito, 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 muito recente. Esse município não tem ainda 50 anos de existência. De fato, né? A ocupação histórica, lá no meados do século XVII, século XVIII, tá? Mas só depois é que a denominação de Joca de Jericoacoara, né? Ou Buraco das Tartarugas, é uma das interpretações para Jericoacoara, foi realmente estabelecida. E aqui, os nossos aprovados ou aprovadas dessa semana, né? Aqui, Barro, acho que deve ter umas 3 semanas essa prova, mais ou menos, né? E aí nós tivemos aqui primeiro lugar. Brando, tem alguma diferença de primeiro lugar e último lugar? Tem. Você entra primeiro, mas o salário é o mesmo, né? Mas aí tem a satisfação de entrar primeiro. E não foi qualquer cargo, não. Para psicóloga, nível superior, puxado, concorrido pra caramba. Para educador físico, também concorrido pra caramba. E aí, os nossos aprovados de outros certames, né? Nós temos aqui, da esquerda para a direita na sua tela, nós vamos ter Pedra Branca, psicopedagogo, terceiro lugar. 13º lugar, professor polivalente, Pedra Branca também. 33º lugar, professor polivalente, também em Pedra Branca, né? E o 6º lugar como professor polivalente, nível superior, claro. E aí, como vai funcionar as nossas aulas focadas para Jijoca de Jericoacoara, né? E o assunto que são comum à UPA. As aulas sempre são ao vivo, então se tiver algum erro, alguma informação errada, acontece ao vivo, nós corrigimos ao vivo também. As aulas ficam gravadas, aí eu não pude assistir hoje, não tem problema, a aula fica gravada, né? Atendimento em caso de dúvidas, né? Sempre estou aqui tirando uma ou outra dúvida, ou aqui, ou no Instagram, ou a coordenação entre o contato comigo para a gente resolver esses buchos. Um grupo oficial e isso aqui faz alguma diferença. Certinho? Material atualizado. Por que isso é tão importante, essa questão do material atualizado? Vou voltar aí para vocês agora. Né? Prontinho. Cadê? Só não está saindo aqui. Cadê? Pronto. Vamos lá. Voltando aí para vocês. Por que é importante esse material estar constantemente atualizado? Na prova de nível fundamental do município de Altaneira, caiu o conflito Israel e Irã. Fala, Márcia, fala que eu te escuto.
A Márcia desistiu. Levantou a mão, não falei, ela Ah, sumiu. professor, foi por engano, perdão. Márcia, pelo amor, eu vou já costurar teu nome na boca do sapo, Márcia, pelo amor de Deus, Márcia. Só porque foi aprovado em 2 concursos, tá toda mentira. Horizonte, Calcaia, em breve de Jota de Jericoacoara. Brincadeiras à parte, mas deixa eu voltar. Na prova de fundamental de Altamira, colocaram um conflito entre Israel e Irã. O conflito entre Israel e Hamas começou ano passado, em outubro do ano passado. Entre Israel e Irã, deve estar uns 40 dias agora, mais ou menos, aproximadamente. Ou seja, o assunto que estão sendo cobrado na prova não está esfriando, não estão esperando a coisa ficar morna. Tá? A turma está colocando uma quantidade enorme de assuntos. Então, uma dica: esse evento que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul é muito, muito, muito provável. Por quê? Porque vai envolver geografia do Brasil, as questões climáticas do Brasil, vai envolver as questões ambientais, El Niño, vai envolver um acordo celebrado há muito tempo no COP15, em 2009, na Dinamarca, que era ajuda financeira dos países ricos aos países emergentes e subdesenvolvidos. Inclusive, Luiz Inácio Lula da Silva cobrou isso dos países ricos, cobrou 100 bilhões de dólares. Eu já antecipo que os países ricos não vão mandar esse dinheiro. E a deficiência governamental. Quando eu digo deficiência governamental, caríssimos, eu não estou me referindo apenas ao governo federal, mas principalmente ao governo federal. Falha da prefeitura, falha do governo do estado e falha do governo federal, porque não tem um plano de contingência. Não foi a primeira vez que aconteceu enchentes. Não foi. Aconteceu em 2021, aconteceu em 2022, mas nessa proporção que nós estamos vivenciando agora, nunca antes na história do Rio Grande do Sul. Nessa proporção, tá? Mas sempre ocorre, né? E foi uma coisa que começou lá no Amazonas, meu irmão, lá no Amazonas. Uma zona de umidade do Amazonas pegou uma zona e uma onda de calor no Brasil Central, no Centro-Oeste, se choca com uma massa fria vindo da Argentina e cria uma situação de nuvens estacionárias, literalmente chuva parada lá naquele ponto. E aí a própria capital, Porto Alegre, está o caos. Com certeza, com certeza. Se a prova for daqui a 15 dias, a probabilidade desse assunto entrar na prova é muito grande. Muito grande. Se a prova já for domingo agora, não arrisco. Não arrisco. G1. G1. Eu recomendo G1 e Gazeta do Povo. Ou então Poder 360. Por que esses três? Porque esses três têm infográficos. Isabel, foi o que eu acabei de falar. Se a prova for daqui a 15 dias, esse assunto pode entrar. Se a prova for domingo, é muito pouco provável, não estou dizendo que não possa acontecer, né? Que não caia. Se a prova tiver sido rodada, hoje é segunda-feira, é uma prova regional, é só na cidade. Não, eu estava corrigindo Altaneira na aula passada. Não, Aline. Isso é história antiga, não. Isso é história do Brasil. História do Brasil sempre cai. E hoje a gente vai dar um sacode nas questões de história do Ceará. Podemos começar a nossa aula de hoje. Já fiz aqui o preâmbulo. Beleza. Todo mundo recebeu o material de hoje, né? Certo? Confere? Ótimo. Se vocês receberam o material de hoje, então, deixa eu ver, cadê? Caderno de questões.
Caderno de questões. Deixa eu só localizar aqui. Pronto. Prontinho. Pronto. Está aqui, ponto de bala. E aí eu vou começar com o nosso material de hoje. Eu não contei para vocês, nem a coordenação está sabendo, ela vai ficar surpresa igual a vocês agora. Você recebeu um material de História do Ceará. Confere. Tem lá 20 questõezinhas com gabarito, certo? No material de vocês, tem flashcard no final? Tem ou não tem? Lá no finalzinho do material de vocês aí, flashcards. Todo mundo lembra o que é flashcard, né? São aquelas informações curtas e objetivas. Não tem, claro que não tem. Eu deixei para aula, tá? Vou só abrir aqui para mostrar para vocês, beleza? Aqui, ó. Prontinho, abrindo, stop, prontinho, ó. Tá todo mundo visualizando? Deixa eu aumentar aqui o meu zoom, que esse é o material da aula de hoje, correto? Ó, prontinho, conhecimento geral do Estado do Ceará, separada por assunto. Por assunto. Ó, primeira questão. Prefeitura de Altaneira. Deve ter uma semana, 2 semanas essa prova, no máximo, certinho? Separado por assunto. Período colonial, período imperial, certinho? Período imperial. República Velha, que aí vai entrar Era Vargas, a atuação dos varguistas no Ceará, certinho? Tá aqui. Vamos lá. Padre Cícero, figura comum nas provas da UPA. A UPA gosta muito de colocar as questões relativas a Padre Cícero. Ó. Foi da Prefeitura de Porteiras 2023. Certinho? Período de História do Ceará entre 30 e 64, com a atuação do Denox da Sudene. Certinho? Algumas questões são, inclusive, autorais. Né? E tal. Tópico 5. Governo dos militares entre 64 e 85. Virgílio Távora. Nova República e Governo das Mudanças. Aí vai entrar o tio Tasso Ribeiro Gereissati. Né? Tome questões e tal. Algumas questões com texto autoral também e tal. E aí, no final, você não tem esse material. O material que foi enviado para vocês foi só o material de questões. Aí, no final da nossa aula, depois que a gente resolver todas as nossas questões, você vai receber esse material aqui, tá? Que são os flashcards, as informações curtas e objetivas sobre história do Ceará, do período colonial e do período imperial, principalmente, ó. Fevereiro de 1500, o senhor Vicente Yanes Pizon, vou até botar em negrito aqui, ó, navegador espanhol, chega às costas cearenses, certinho? Seguindo uma ordem cronológica, só o que é importante. Primeiro Forte, os colonos que tiveram aqui, a revolução que o Ceará participou, a sedição de Pinto Madeira, confederação do Equador, a elevação de Fortaleza à condição de cidade, primeira vila capital, beleza? Tudo isso vai estar disponível assim que a nossa aula findar. Tranquilo? Opa, tem um chat aqui. Pá, 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 pá. Pronto. Isso, a gente ganha um tempo danado com flashcard. Por quê? Só o assunto mastigado, só o que é cobrado costumeiramente em questões. Tranquilo? Vocês estão recebendo primeiro as questões. E depois, final da aula, você vai receber aí esse material já com gabarito e com os flashcards bem arrumadinhos. Tranquilo? Bora lá meter a sola aqui que nós temos 20 questões.
Sem nenhum problema, Thaís. Estava esperando só você para começar. Tu acredita? Só você. Vou começar agora, nesse momento, a resolver questões. Ao René criando intriga. Cara, o René é intriguente. Acabei de dizer para a Thaís que eu vou começar a aula agora. Aí o René ri, porque ele gosta da intriga. Bora lá. Ora não, ora não. Meninos, não tem o material, Patrícia? Tá no grupo. Você não recebeu, não? Ó, coordenação, Patrícia está sem material. Manda aí para Patrícia. Vou começar a resolver agora. Primeira questãozinha da história do Ceará. A história do Ceará é pouca coisa, né? Tem só de 1500 até 2024. No instante, a gente faz essas questões. Começando com a primeira questãozinha. Demonstre deter conhecimento relacionado à história do Ceará, analisando as proposições a seguir. Olha só da onde é. Prefeitura de Altaneira. UPA. Essa prova aqui foi a prova de nível médio. Nível médio foi nível fundamental, não lembro. Está aqui. Beleza? Não, não gostei. Manter a letra preta e fazer a minha marcação aqui de amarelo. Prontinho. Vamos lá. Alguns historiadores acentuam, destacam, que antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao solo brasileiro, o navegador espanhol Vicente Pinzón teria aportado em terras cearenses 100% verdadeiro. No entanto, Vicente Yanes Pinzón não podia tomar posse das terras devido ao Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas estabelecia que as terras localizadas a leste, Oceano Atlântico, pertenciam à coroa portuguesa. A primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, eu acho que aqui está errada, que é incorreta. Eu só corrigi, foi erro de digitação na minha parte. Prontinho, incorretas. Se a primeira é verdadeira, eu já elimino aqui, sem medo de ser feliz, o item D. Vou para a segunda, tá? Consigo também eliminar o item B, que está dizendo que apenas a primeira é verdadeira. Olha a segunda. Apesar do Ceará, denominado à época Ceará com S, né, ter integrado o projeto político inicial colonizador denominado Capitanias Hereditárias, a primeira tentativa efetiva de colonização de nossas terras só ocorre no início do século seguinte, com Pero Coelho de Souza, 100% verdadeiro. Pero Coelho de Souza tinha o objetivo de expulsar os franceses da Ibiapaba. Os franceses tinham ocupado o Maranhão, não existia Piauí, então estava ocupando o Maranhão, por tabela estava ocupando também os limites do Ceará. Logo, a primeira e a segunda são itens verdadeiros. Nossa primeira questão, assinale aí, tá? O item B de bola. Só trocar aqui prontinho. Volto para vocês e a gente avança. Tranquilo? Primeira questão, B de bola. O processo de colonização cearense, a descoberta do Brasil começa no Ceará, fevereiro de 1500, Vicente Yanes Pinzón. O Tratado de Tordesilhas proibia que os espanhóis tomassem posse. Resultado, só vai tomar forma entre 1599 e 1603, com a bandeira, tá? Bandeira. Organização, bandeira, entrada e bandeira. Entrada, uma organização governamental, e bandeira, uma expedição particular. Pero Coelho de Souza e o soldado Martins Soares Moreno, que é retratado na obra de José de Alencar. Beleza? Podemos ir para a segunda. Tá rápido, mantemos esse item, porque no final todo mundo vai ter o flashcard, e aí você vai vendo que o primeiro flashcard é justamente a primeira questão. Vamos para a segunda. Nosso tempo é ouro, e eu vou resolver as 20 questões hoje, não tem para depois. Segunda questão, boa. Segunda questão,
um texto da saudosa historiadora Valdelice Girão, né? Escreveu aí sobre as charqueadas, né? Sobre a ocupação do gado vacum, do gado bovino no Ceará. Vamos lá. A negligência do regime das capitanias do norte facilitou a invasão de outros povos na região. Mesmo em território cearense, flamengos, olha aqui a casca de banana, tá? Você que acompanha aí o futebol, flamengos. Quem são flamengos, meu Deus? Flamengos, pode ser que apareça também a palavra batavos. Flamengos, batavos, nada mais são do que os holandeses. Holandeses, flamengos ou batavos, tá? Flamengos, ingleses e franceses aportaram, transicionando com os índios através de troca ou escambo. Utensílios europeus, machados, foices, tesouras, panos, quinquilharias, etc. Por produtos da terra. Certinho? Vamos lá. Questão número 2. Nos primórdios, no início da história do Ceará, os flamengos, ou holandeses, ou batavos, né? Ingleses e franceses, respectivamente. Cuidado quando na sua prova aparecer o termo respectivamente. Toda vida que aparecer o termo respectivamente, eu estou querendo saber a ordem exata. E qual é a ordem? Primeiro, os holandeses, depois os ingleses e depois os franceses, nessa mesma ordem. Então, primeiro item que você vai eliminar sem medo de ser feliz. Você vai eliminar aqui de cara, ó, o item A. Por que você elimina o item A? Porque quem vai ocupar a Ibiapaba, os limites entre o Ceará e o Piauí hoje, na época o Ceará e o Maranhão, são os franceses. E eu estou querendo nessa ordem. Primeiro, holandeses, ou batavos, ou flamengos, ingleses e franceses. Descarto o item A. Elimino também o item D. Por quê? O riacho Marajaitiba, vulgarmente conhecido como Riacho Pajeú, ou Rio Pajeú, se você conhece Fortaleza, é ali onde nós temos o Mercado Central de Fortaleza, atrás do Mercado Central, atrás da Igreja da Fé, o Paço Municipal, é onde existe ali o Riacho Marajaitiba, ou Riacho Pajeú, né? E aí, junto ali, foi criado um forte, o Forte Nossa Senhora da Assunção, que vai dar origem à Fortaleza. Na época dos holandeses, era o Forte Schonebock. E aí nós vamos eliminar o item B por tabela. Ocuparam a Serra da Ibiapaba. Não, quem ocupa a Serra da Ibiapaba são os franceses. Consequentemente, nós vamos ter aqui, ó, essa sequência. A introdução da criação do gado trouxe também guerra justa, né, entre os tupis. A relação estabelecida era essa: criação de gado vacum, flamengos, trouxeram os primeiros escravos, ingleses, os traficantes, e franceses, guerra entre os tupis e tapuias, porque os franceses tinham apoio dos índios lá da região da Ibiapaba. Sair daqui e voltar aí para vocês. Tranquilo? Segunda questão. Opa, tem chat aqui. São, a maioria, 60% é da UPA. Algumas são minhas, algumas são autorais. As que são as UPAs mais recentes, eu coloquei a origem, ou barro, ou altaneira, ou porteiras, tá? Mas a maioria também tem alguma coisa minha, 40%, 50% das questões são minhas, feitas dentro do perfil da banca UPA. Certinho? Bora lá, dar um sacode. Resolvi duas questõezinhas, ligeiro bala,
Vamos agora para a terceira questão. Para não perder tempo. Mantemos esse ritmo. Pronto, então vamos seguir nesse ritmo. Vamos aí para a terceira. Nós estamos. Fala, Isabel. Isabel, levantou a mão, foi por engano. Isabel? Não. Respondeu? Centenas. Você quer qual? Você tem Fortaleza Nobre, tem site da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, você tem Museu Antropológico do Ceará, você tem IPES, Instituto de Pesquisa e Estatística do Estado do Ceará, só que tem um problema. A quantidade de material que você vai ler é desse tamanho. Vai ter que ler muita coisa em um espaço muito curto de tempo. Então, você tem que considerar filtrar. Ou, se você tiver acesso, eu recomendo o livro do Nelson Campos, que é a História do Ceará, só que é bem menor. Tranquilo? Vamos aí para a terceira. Terceira questãozinha. Vamos embora. O tempo urge. Vamos lá, cadê minha questão? Prontinho. Vamos lá. Terceira questãozinha, ó, para fechar o primeiro bloco, que é o bloco do Ceará colonial. O período colonial, ele vai de 1500 até a chegada da família real portuguesa no Brasil, tá? 1500, na verdade, 1530. Por que não 1500? Que é o período pré-colonial, tá? Só é colônia quando se estabelece uma função econômica, no caso, o ciclo econômico do gado, né? Que vai ser o responsável pela ocupação do interior do Ceará. O Ceará, ao contrário das demais províncias, ele foi ocupado de dentro para fora, e as demais províncias de fora para dentro, a partir do litoral. Tá? Vamos lá, a terceira. A distribuição de sesmarias na capitania do Ceará demonstra que a pecuária foi a atividade que possibilitou a ocupação da capitania. Olha aqui uma dica preciosa. Pecuária, gado. 2.378 datas solicitadas, num período de mais de um século e meio, 91% tinham como justificativa a necessidade da terra para ocupar com a pecuária. Tá? Isso eram as solicitações por terra, por sesmarias, que eram lotes de terra doadas a várias pessoas que podiam utilizá-la ou para o cultivo agrícola ou para a criação do gado. Sobre a criação das sesmarias e a importância da pecuária no processo de colonização cearense, julgue as sentenças em V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa correta. Beleza? As questões da UPA giram em torno de VOF com a diferença. A diferença é que às vezes aparecem os itens todos falsos. Né? Nós não fizemos exatamente assim, mas vamos lá. As sesmarias eram concedidas por carta régia a qualquer um que comprovadamente apresentasse condições econômicas de desenvolver as glebas solicitadas. Quase tudo é verdade. O que vai tornar essa questão falsa é isso aqui, ó. O termo qualquer um. Não era qualquer um que recebia a sesmaria. Tá? Era um processo de apadrinhamento. O dono da capitania hereditária escolhia indivíduos previamente selecionados, tradicionalmente homens bons, né? Homens bons, alfabetizados, com dinheiro, com escravos, com importância. Então, não era qualquer um. Se não era qualquer um, a primeira é falsa. Certinho? Ou é verdadeira? Vamos lá, deixa ela cozinhando aí. Eu marquei o qualquer um. E aí você vai me dizer se é verdadeiro ou não. Deixa cozinhando. Tá na dúvida, porque eu coloquei essa dúvida na cabeça de vocês agora? Deixa aí. Vamos para dois.
Inicialmente, a atividade criatória ficou circunscrita, ó a palavra, circunscrita, presa ao litoral. Claro que não, tá? Ao contrário, começou do interior para o litoral, a história do sertão de dentro e o sertão de fora. Então, o segundo item, obrigatoriamente, ele é falso. Logo, eu elimino o item A. Elimino o item A e fico com 3 problemas para resolver. Vamos aí para a terceira. A atividade pecuária foi a principal atividade econômica que possibilitou a ocupação no interior da província, avançando seguindo as margens dos rios Jaguaribe e Acaraú. Verdadeiro. O gado só podia ser conduzido onde existisse água. Então, a terceira sentença obrigatoriamente é verdadeira, o que me permite eliminar, sem medo de ser feliz, o item B. Prontinho. O mesmo problema que você vai se deparar lá na prova. Se você olhar os itens C e D, são itens muito, 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 muito parecidos. Muito parecidos. A única coisa diferente dos itens é a primeira sentença, tá? Onde nós temos aí, as sesmarias eram concedidas por carta régia a qualquer um que comprovasse, que comprovadamente apresentasse condições econômicas de desenvolver as glebas solicitadas, tá? E o último item, a expansão pecuária e a concessão das sesmarias facilitou o processo de catequese. Claro que não. A catequese era um trabalho desenvolvido pelos jesuítas. Então, o último item será falso de qualquer forma. Aí nós voltamos aqui para a primeira. Apesar de aparecer esse nome aqui, qualquer um, né? A coroa portuguesa, ela queria se livrar do problema. E como é que ela ia se livrar desse problema? Concedendo a qualquer um que tivesse condições econômicas. E essas condições econômicas configuravam configurações políticas e geralmente eram concedidas pelo próprio dono da capitania. Sendo assim, nós temos aqui a primeira sentença como verdadeira. Verdadeira, falsa, verdadeira, falsa. Logo, a nossa questão número 3 é o item C de casa e, por tabela, eu elimino o item D de dado. Voltando aí para vocês. Tranquilo até aqui? 3 questõezinhas. Sempre, Maiara. Aliás, Mayra. Né? Sempre tem questões assim. Sendo que ela coloca VOF e coloca uma sequência para você assinalar. Às vezes ela coloca uma assertiva que ela chama de proposição. Esta última afirmativa ficará salva. Sempre fica salvo, não sei, controladoria, Palmeirim. Pronto, fica salva lá na plataforma do curso. Beleza? Podemos ir para a quarta e entramos no período imperial e regencial. Qual o estilo das questões da história ou geografia, Camila? Que aí depende. Quando a banca busca a questão de história, ela coloca nome de fundação, primeiro o nome da denominação do local, ou o ciclo econômico, ou os povos originários que ocupavam a região. Comumente ela tem essa pegada. A não ser que tenha um livro, como aconteceu em Horizonte, em que a banca se debruçou só sobre um livro. Como beleza? Não, não caiu, não. Vamos embora. Vamos aí para. Não, vai dar tempo. Só que eu tenho que resolver lá e voltar aqui para tirar a dúvida de vocês. Ou a gente dá uma mudada. Eu vou resolvendo em blocos, a cada duas questões, volto para vocês. Para a gente ganhar tempo. Tem 1 hora aí para
para detonar essas questões. Olha o tamanho dessa questão. Beleza? Ó, vocês estão vendo que eu coloquei mais ou menos 4 questões por bloco. Tá? Tem umas maiores, outras menores, mas vai dar tempo sim. Parte da elite de Pernambuco, senhores de engenho, comerciantes ligados à exportação, traficantes de escravos, magistrados e padres, com apoio da camada de homens livres pobres, mobilizou-se em revolta armada em 1824. A rebelião foi liderada por Frei Caneca, entre outros, em oposição à Constituição, que consideravam ilegítima por ter sido outorgada, imposta, inaceitável conteúdo. Tranquilo? Está aí um texto, está aqui o texto, da onde foi retirado, né? História do Brasil Império. E aí vem a questão. Sobre a participação do Ceará na Confederação do Equador. Confederação do Equador eclodiu em 1824. Teve a forte participação da família Alencar, aí da região do Cariri, importantíssima. E vejam, a questão ela está buscando a alternativa incorreta. Eu não quero a questão correta, eu quero a questão incorreta. Primeiro, o item A, verdadeiro. Participação das elites cearenses com destaque para a família Alencar. Item C, a participação de religiosos na revolta ocorreu não apenas em Pernambuco. No Ceará se destacou Gonçalo Inácio de Loyola Albuquerque, o famosíssimo Padre Mororó, que foi executado, tá, no Campo da Pólvora, que hoje nós chamamos de Passeio Público em Fortaleza. Também é verdadeiro, foi executado em 1825. Entre a B e a D, os cearenses chegaram à declaração de uma república e depuseram o presidente da província, Costa Barros. Verdadeiríssimo. O único item falso é o item B. Olha só por quê. A adesão cearense à causa foi quase inexpressiva, de jeito nenhum. Tá? Tanto é que a cidade de Fortaleza ela foi tomada, foi decretada aqui a República dos Confederados, né? Consequentemente, ó, a alternativa incorreta, item B de bola. Confederação do Equador é um assunto muito importante, porque olha a data, 1824. Esse ano, 200 anos da Confederação do Equador. A prova disso, olha aqui, ó, na Prefeitura de Altaneira. Qual foi a questão que foi cobrada? Resolveu a questão 4, resolve a questão 5 por tabela. No ano de 1824, eclodiu no Ceará um movimento vindo de Pernambuco, que também contava com a adesão da Paraíba do Rio Grande do Norte, sob o comando do Frei Caneca e de Manuel Paz de Andrade. Os pernambucanos revoltados contra o imperador Dom Pedro I, pois esse havia dissolvido a Assembleia Nacional Constituinte. Qual é a diferença dessas duas questões? A diferença é que a primeira foi eu que criei e a segunda foi a banca UPA. As informações acima destacadas nos permitem afirmar se tratar da Revolução Praieira, foi em 1830, Revolução Constitucionalista, 1932, Insurreição Pernambucana, 1817. Então, a nossa Confederação do Equador aconteceu em 1824. Acertando a questão 4, por tabela, você acerta a questão número 5. Eu vou voltar aí para vocês. Tranquilo? Paulo Nelson Campos, História do Ceará, Davi. Sempre faço, Mayra. Sempre. Geralmente na aula inicial e coloco as questões que ela comumente cobra, os assuntos, a lista de assuntos que ela mais comumente cobra. Davi, é História do Ceará, Nelson Campos. Recomendo, mas ele é fininho. Até ler em 2 dias. 2 dias, no máximo. Se tiver tempo, uma manhã você lê.
Achei porque eu não tenho, eu tinha esse bicho em PDF, não tenho mais. Mas achando em PDF já disponibilizo para você. Tranquilo? Até aqui, meninos, tudo na paz. Nelson Campos. Qual site a banca? Não, Pedro, a banca cria as questões. Ela usa como referência IPES, o site da prefeitura e o IBGE. Às vezes, inclusive, tem contradição de informação entre IPES, o estado do Ceará, e as informações do município. Certinho? Mas a referência é sempre IBGE e IPES. Instituto de Pesquisa e Estatística do Ceará. Vamos aí para a nossa questão seguinte, resolver mais duas ou três e volto para cá, porque senão não dá tempo de resolver as 20. Pode ser? Vamos lá. Metendo o pé no acelerador. Cuida! Olha só a questão número 6. A gente resolve a 6 e a 7. Estão vendo que a 7 é curtinha, ligeiro bala. Vamos lá. O recenseamento de 1872 informa que o Ceará abrigava uma população de 689.773 pessoas livres e 31.913 escravos. Tranquilo? Está aqui, ó, a fonte Juarez Leitão, um dos livros que eu tenho aqui na estante, né? A questão também é minha, e aí nós vamos desmantelar as questões relativas à escravidão. Recordem que o Ceará foi a primeira província a abolir completamente a escravidão, certinho? Então, vamos embora. Sobre a escravidão no Ceará, julgue as assertivas e assinale a alternativa correta. O número mais expressivo de escravos se concentrava em áreas urbanas. Até aqui, a informação é 100% verdadeira, sendo os maiores contingentes, o maior número de escravos, localizados em Russas, Tauá e Xaramubi. Nunca, nunca, de jeito nenhum. Esse número maior de escravos era sempre mais expressivo junto à capital, Aquiraz e Fortaleza. Consequentemente, a segunda parte da questão, ó, segunda parte, analisem o item com cuidado, torna a primeira parte falsa. Então, se a minha primeira questão ela é falsa, onde tiver a primeira eu já elimino. Elimino sem medo de ser feliz. O item 1, o item A e o item B. Eliminado por tabela. Administre um tempo. O tempo não é aliado de concurseiro nenhum. E aí você vai perceber, aqui, por exemplo, que o item 2 se repete no item C e no item D. Eu vou perder meu tempo analisando essa questão, tá? Se você não tiver 100% de certeza, analise. Mas olha dois. Ó, aqui, ó. Em Fortaleza, capital da província, tá? Nós tínhamos mais escravos de ganho. Escravos de ganho. Sapateiros, ambulantes, prostitutas e esmolers. Esse esmoler aqui é o que o cearense chama de esmoléu, mas o nome é esmoler, do francês, do latim, esmolare, pedir. Então a segunda é verdadeira. Olha para as nossas assertivas. Segunda é verdadeira. Só preciso ler mais um item, a terceira. O processo de abolição cearense teve ampla participação religiosa, que desde os primórdios se opuseram, foram contra firmemente a escravidão, tanto negra quanto indígena. Claro que não. Vários padres tinham escravas e escravos, tá? Era comum que o padre tivesse filhos com as suas escravas, eram os mestiços, tá? Consequentemente, a 3 é falsa. Se a minha 3 é falsa, eu elimino essa daqui por tabela e por exclusão, o item D ele será verdadeiro. Tranquilo? Vamos aí para a questão número 7. As nossas antigas eleições, e nós já entramos aí, ó, no período da República Velha. República Velha, 1889, acontece o golpe da República. Com o golpe da República, sai Império, entra o período republicano,
Primeira parte chamada de República da Espada, né, os militares governando, e essa República Velha vai até 1930, que começa a famosíssima Era Vargas. As nossas antigas eleições se efetuavam nas igrejas. Acreditavam os nossos velhos que dentro dos santuários, em respeito ao Santíssimo e às imagens sagradas, arrefecessem, ou seja, diminuísse o ódio que era comum. Que era comum candidato matar o outro no dia da eleição, né? Por isso, as votações aconteciam dentro das igrejas. Olha a questão número 7. Um dos períodos ou episódios políticos que melhor caracterizam o exceto fragmento de texto acima, e, ó, cuidado, leiam com atenção, está corretamente assinalado. Primeiro, vamos eliminar de cara o caldeirão dos jesuítas só vai acontecer em 1934, ou seja, já dentro do período de Vargas. Nova República, 1985, 89 para frente. Aí nós ficamos com duas. Sedição de Juazeiro e oligarquia ciolina. Sedição de Juazeiro foi em 1914 e não foi um processo eleitoral, né? Foi um movimento de revolta. Consequentemente, eu tenho como assertiva o item P de bola. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês. Até aqui tudo na paz. Resolvemos 7 questõezinhas. Eu acredito que eu consigo chegar até a 15, num ritmo bom. Esticar um pouquinho mais, a gente faz as 20. Certinho? Para Valdécia. Levantou a mão, mulher, fala. Desculpe-me, professor. Foi Foi por sem engano. A querer. menina já pensou. Isso ela vendo novela. Ela tá vendo novela. Aí fica com o olho do gato e Tô outro do peixe. não, Ah, tô tá, não. tá vendo novela. Diga aí qual é a novela que tá passando. Eu não Olha, sei vai porque não tô procurar. assistindo. Tá certo. Eu vou acreditar, viu? Mas Deus tá vendo, Deus tá vendo. Pronto, tô colocando aqui o nome do livro, gente. História do Ceará. Certinho? Ó, me pediram de novo. Beleza? História do Ceará. Não são campos. Sétima questão, B de bola, Lígia. Oligarquia ciolina. Nogueira Scioli dominou a política cearense de 1892 até 1912, mesmo não existindo processo de reeleição. Não, Davi, eu não tenho. Não tenho PDF. Se eu localizar o PDF, eu mando para a coordenação manda para você. Pode ser? Vamos lá. Questão, vou resolver agora a 8, a 9 e a 10 de uma tacada só para a gente ganhar tempo. Pode ser assim? A gente resolve metade das nossas questões. Eu quero resolver pelo menos uma questão de cada bloco, para a gente ver toda a história do Ceará. Né? Império, colônia, oitava. A oitava questão, oitava, nona e décima. E olha aqui, ó, a décima questão. Barro. Olha aqui a nona questão. Porteiras, certinho? Tudo da banca UPA. O que tem sinalizado a cidade é porque foi a banca UPA. A que não tem sinalizado cidade é porque eu criei. Tranquilo? Vamos embora. Olha a questão. Convidado pelo professor Simeão Corrêa de Macedo no Natal de 1871, Padre Cícero visitou pela primeira vez o povoado de Juazeiro. Tá vendo? Povoado. Até então não era cidade. Certinho? Nem vou ler o texto todo para ganhar tempo. Então vamos lá. Sobre a importância religiosa e política de Padre Cícero, tem um texto aí que eu recomendo na prova sempre você ler. Eu não vou ler agora, porque nós não temos esse tempo, mas se você observar, eu consigo resolver a questão sem ler o texto. Porque olha o comando da questão. Sobre a importância religiosa e política de Padre Cícero, é correto afirmar.
representante do catolicismo popular, contava com amplo apoio da Igreja Católica. Nunca, tanto é que a Igreja Católica baniu, suspendeu Padre Cícero das suas funções. Ele não foi excomungado, ele foi suspenso das suas funções. Vamos para B. Exerceu, além das funções de padre, prefeito de Juazeiro do Norte, município que se emancipou graças à sua atuação política, e a de vice-presidente do Ceará, verdadeiríssimo, com apoio de Nogueira Cioli. Essa é a questão correta. Vamos desmantelar as demais questões. C. Combateu amplamente as oligarquias. Nunca ele tinha amplo apoio das oligarquias. Tanto é que foi chamado de Coronel de Batina, pelo fato de apoiar os oligarcas, né? Os mandatários, os coronéis do sertão. D. No exercício do cargo de prefeito, vivenciou a sedição de Juazeiro. Isso é verdade. Movimento político religioso de combate ao comunismo. Nunca. A sedição de Juazeiro foi quando os sertanejos, jagunços e cangaceiros se juntaram para defender Juazeiro contra as forças de Rabelo, né, de Franco Rabelo. E existiu aqui uma ameaça real de Juazeiro ser bombardeado pelas forças federais. Tá? Então, a questão número 8, item B de bola. Questão número 9. A imagem abaixo retrata o cearense Cícero Romão Batista, popularmente conhecido como Padre Cícero, uma das personalidades mais marcantes de nossa história. Questão 100% UPA. Não modifiquei nada da questão. Então vamos para ela. Demonstre possuir conhecimento acerca dos fatos relacionados à sua trajetória, analisando as proposições a seguir. Olha como é que a questão é montada. Ó. Olha a diferença. Ele coloca duas assertivas e você vai julgar, tá, as proposições. Então, vamos embora. O que é que diz aí? Olha só. Acusado de ter exercido papel relevante na liderança da sedição política responsável pela deposição do presidente do Estado, Franco Rabelo, Padre Cícero acabou sendo punido pela cúpula eclesiástica com a suspensão de seus direitos sacerdotais. 100% verdadeiro. Isso atrasou muito tempo o seu processo de beatificação e canonização, que ainda está em processo, está em trâmite. Tá? Em 2019, o governador Camilo Santana foi ao Vaticano comemorar o fato de Padre Cícero ter sido reabilitado. A primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, eu já elimino, sem medo de ser feliz, o item D. Na sequência, elimino também o item B, que diz que apenas a 2 é verdadeira. Vou para a segunda. Padre Cícero teve destacada atuação no processo que culminou com a emancipação do vilarejo, atual cidade de Juazeiro do Norte, do domínio político cratense, tornando seu primeiro prefeito. Verdadeiríssimo. Padre Cícero é filho do Crato, mas a sua vida religiosa e política se deu em Juazeiro. Então, a primeira e a segunda são itens verdadeiros. Você elimina por tabela o nosso item A. Tranquilo? Vamos para a questão número 10. Prefeitura de Barro. Professor, Opa, fala. licença. Ele quer dizer que Padre Cícero foi o primeiro prefeito de Juazeiro? De Juazeiro. Certo. Até antes de Padre Cícero, não existia Juazeiro. Ele foi convidado a fazer uma missa no vilarejo vizinho, ao Crato, né, que era Juazeiro, o vilarejo de Juazeiro, e aí se estabeleceu politicamente e religiosamente. E a partir de Padre Cícero é que Juazeiro vai se tornar Juazeiro do Norte, porque já existia Juazeiro da Bahia. E há alguns anos, um deputado federal, Heitor Ferrer, tinha sugerido trocar o nome de Juazeiro do Norte para Juazeiro do Padre Cícero. Mas essa história acabou morrendo, acabou não vingando.
Tranquilo? Vamos aí para a próxima? Agora que eu estou quase chegando na questão 15. Falta só 5. Ligeiro bala. Vamos lá. Questão recentíssima. Essa questão sobre a padaria espiritual. Né? Os cearenses são fogo na roupa, uma expressão bem cearense, né? A primeira academia de letras do Brasil foi a Academia Cearense de Letras. A Academia Brasileira é de 1897. A Academia Cearense de Letras é de 1875. E antes da academia existia a padaria espiritual, tá? Entre os padeiros, nós tivemos aí Antônio Salles, Henrique Jorge e, claro, o último presidente da padaria espiritual, que foi Rodolfo Teófilo, tá? Responsável pela edição do jornal O Pão, a padaria espiritual surgiu no contexto das enormes transformações econômicas, sociais e políticas vivenciadas pela capital cearense no final do século XIX. Esse período entra para a história com o nome de Belle Époque, né? Ou em bom francês, Belle Époque, né? Porque havia uma grande produção de algodão no Ceará e o Ceará estava exportando algodão para o mundo, especialmente para a Inglaterra. E aí, com esse dinheiro, a elite cearense, radicada em Fortaleza, viajava para a França, aprendia francês, aprendia latim. As cearenses se vestiam tal qual as francesas, com vestidos de 20 babado. Era comum mulheres passarem mal na rua por conta dos espartilhos, né? Apertando as costelas e cortando a oxigenação. Então, vamos para a 10ª questão. Uma entidade corporativa em moldes sindicais. Eu não posso falar de sindicato no Brasil no século XIX. Esses sindicatos começam a ter força na década de 10 e 20 do século XX, com a chegada dos italianos, especialmente os anarquistas italianos. Então, já descarto o item A. Na sequência, uma agremiação literária de cunho irreverente. Eles tinham como inimigos alfaiates, os padres, e combatiam assustadoramente o estrangeirismo. Eram extremamente, valorizavam extremamente a nacionalidade, a regionalidade. Então, o item B é a nossa questão, mas vamos desmantelar os dois itens. C, um grupo formado por membros conservadores da classe docente. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esses caras eram quaisquer coisa, menos conservadores. A elite odiava os padeiros espirituais, que eram marcados pela irreverência. E o item D, uma entidade composta dos setores conservador de Fortaleza. Se você observar, usando o termo conservador, eu vou conseguir eliminar os dois itens, com destaque, ó, família tradicional da Igreja Católica, nunca. Os padeiros eram inimigos conjurados dos padres. Beleza? Então, na nossa questão número 10, padaria espiritual, nosso item B de bola. 11ª questão. Se não tem a fonte, é porque é autoral. Tranquilo? Vamos lá. A não ser que tenha alguma dúvida com respeito a essa questão. Deixa eu voltar aí para vocês. Dúvida com respeito à padaria espiritual? Não? Tranquilo? Então, pronto. Vou para a 11ª. Ó, e vai dar tempo de resolver as 20. Nesse ritmo, tá tranquilo? Tá muito acelerado para vocês? Querem que eu diminua o ritmo? Para mim, tá tranquilo. Eu sou suspeito. Então, vamos embora. Vamos lá. 11ª questão, nós já entramos em outro período da história cearense. Nós entramos no período entre 30 e 64, tá? No período entre 30 e 64, é que nós vamos ter a atuação de Vargas até o golpe militar no Brasil, né? 1º de abril, entre 31 de março e 1º de abril de 64. Vocês estão vendo aqui que a palavra Nordeste
ela apareceu em letra minúscula. Não, não foi erro de digitação do professor Brando. Está lá ipsilíteres, do jeito que está escrito na obra irretocável do senhor Gilberto Freire. Tá aqui, ó. 100% autoral. Morreu a história. A palavra Nordeste é uma palavra desfigurada pela expressão obras do Nordeste, que quer dizer obras contra as secas. E quase não sugere senão as secas. Os sertões de areia seca rangendo embaixo dos pés. Os sertões de paisagens duras doendo nos olhos. Os mandacarus, os bois e os cavalos angulosos, magros. Né? As sombras leves como uma das almas do outro mundo, com medo do sol. Tranquilo? Aí vem a questãozinha. Sobre o Denox e a Sudene. Por que isso? Porque tanto o Denox quanto a Sudene foram órgãos criados no mesmo período, né, para combater a seca. Antes de existir Denox, existiu o IFOX, né, que era o Instituto Interventoria Federal de Obras contra a Seca. Né? E nós tínhamos também que a Sudene ela é criada dentro do contexto do governo do senhor Juscelino Kubitschek, que cria as superintendências de desenvolvimento regional, Sudene, Sudeco, Sudesul e assim por diante. Tá? Então, vamos aí à 11ª questão. Sobre a atuação do DENOC da Sudene no combate à seca, julga as assertivas. Vamos lá. As duas autarquias foram criadas dentro do período Estado Novo. Quem é que estava no Estado Novo? Vargas, 1937. Então, a primeira questão já é falsa. A Sudene é criada em 59, dentro do governo do senhor Juscelino Kubitschek. Então, se a primeira é falsa, eu já elimino, sem medo de ser feliz, o item A, e, na sequência, elimino o item D. Só preciso ler mais um item e resolvi minha questão. O Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DENOX, foi criado dentro do período varguistas, substituindo o IFOX, né? Interventoria de Obras contra a Seca, enquanto a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, foi criada no período democrático do governo JK, Juscelino Kubitschek. Entretanto, ambos os órgãos tinham fins desenvolvimentistas e nacionalistas, marca comum aos dois governos, 100% verdadeiro. Lembrem que foi o senhor JK que pega uma ideia que surgiu no século XIX, que era transferir a capital do Brasil para o interior e coloca isso para funcionar. Né? Transfere a capital do litoral, do Rio de Janeiro, para o interior, que é Brasília. Então, se a minha segunda é um item verdadeiro, né? O que é que eu faço aqui nessa questão? 11ª, você vai aqui, né? E elimina. Ou não elimino, ou não considero esse item verdadeiro. Vamos para a terceira. O DENOX atua de forma efetiva na instalação de obras de infraestrutura contra a seca e a SUDENE em ações de desenvolvimento econômico nordestino, com o financiamento de projetos e empresas, especialmente a indústria. Agora pegou. Eu considero qual das duas verdadeira? A 2 ou a 3? Quando você passa pelo interior do estado do Ceará, você vai ver que a obra, essa indústria foi financiada pela Sudene. Verdadeira, a terceira. O que é que torna a 2 parecida com verdade, mas não é verdade? Essa daqui, ó. A palavra desenvolvimentista, tá? Por quê? 95% do item 2 é verdadeiro. 95%. Por que não é 100%? Porque o DENOX não tinha nenhum objetivo de desenvolver o Nordeste. Eram ações de combate à seca. Assim sendo, esse item que aparentemente era verdadeiro, ele torna-se falso. Então, muito cuidado ao fazer as análises. Resultado, elimino o meu item B,
a minha alternativa, item C de casa. Tranquilo? Vou para 12. Os maiores partidos que surgem nesse período de redemocratização seguem uma tendência nacional. Simone Souza, tá? Os partidos surgidos no período da redemocratização no Ceará. O que foi a redemocratização? Logo após o período de Vargas. Vargas saiu em 45, volta em 51. Então, entre 46 e 64, foi o período de redemocratização, depois que nós saímos ali sob o domínio da ditadura varguista. Primeiro, você vai eliminar de cara, sem medo de ser feliz, o item B. Por que você vai eliminar o item B? Por causa desse partido aqui, ó, o MDB. O MDB, ele vai ser criado dentro do contexto de 64, no AI2, Ato Institucional número 2, criado pelo presidente cearense Humberto Castelo Branco. Você descarta esse. Você descarta também LEC. O LEC não era necessariamente um partido, era a Legião Eleitoral Católica. E o PSD é criado fora desse contexto. Eliminei duas. Aí nós ficamos com o PSD e a UDN. A UDN, União Democrática Nacionalista, ela vai ganhar força no período da ditadura militar. Consequentemente, os dois partidos que existiam e dominaram o cenário cearense eram a UDN e a Arena, União Democrática Nacional, e posteriormente o Arena. Posteriormente, nós teremos o MDB e o PSD. E daí para frente, o PSDB e o PMDB. Consequentemente, questão número 12, item B de bola. Vou resolver a 13 e aí volto para vocês para tirar dúvida. Nós entramos agora no período da ditadura militar e o chamado novo coronelismo, pós-golpe de 64. Na dúvida, deixa eu voltar logo aí para vocês. Vai ter alguma dúvida aí? Opa, deixa eu ver aqui. PDF. O que é que a Camila está reclamando aí, hein? Meninos, até aqui tudo na paz. Mantemos o ritmo. Eu já estou na 13ª questão. Eu estou esperando a coordenação me sinalizar isso, Camila. Assim que a coordenação faça, aí eu faço. Monto até as questões autorais, tudo bem bonitinho e tal, para você chegar na cara do gol. Tranquilo? Vamos embora. Vamos para a 13ª questão. Agora o período da ditadura militar no estado do Ceará. Né? Cadê meu caderno de questões? É esse aqui. Pronto. Ó. Beleza? Tópico 5, ditadura militar no estado do Ceará. A ditadura militar, ela vai existir no Brasil de 64 a 85, né? Então, dentro desse período, já existia um governador eleito no Ceará. Esse governador era o senhor Virgílio Távora. Foi eleito em 62 até 66. Em 64, acontece o golpe. E aí, Virgílio, que já era militar, já estava no barco, continuou no barco. Tranquilo? E aí vem o texto que vai falar justamente disso, ó. Virgílio Távora dentro desse contexto aqui, ó. Vou só marcar para vocês posteriormente dar uma lida e vamos lá resolver a questão. Sobre o governo de Virgílio Távora, o primeiro governador dentro do período militar, né, é correto afirmar. Primeiro item você vai eliminar. Virgílio Távora correspondeu ao primeiro governo imposto pelo regime militar. Falso. Ele tinha sido eleito. Se ele tinha sido eleito, ele não pode ter sido imposto. Consequentemente, você vem para cá e marca esse item como falso. Segunda que você vai eliminar sem medo de ser feliz. A implantação de grandes projetos sociais elaborados por Dona Luísa Távora marcaram todo o período em que
que Virgílio esteve à frente do governo de transição democrática para a ditadura militar. Falso também. Essas grandes obras, inclusive aqui na região do Lagamar, em Fortaleza, e tal, foram importantíssimos, é fato, só acontece dentro do período da ditadura militar, e não antes nem na transição. Então, você descarta esse item. E elimina por tabela o item D. Indicado pelos militares para assumir o governo? Não. Virgílio não foi indicado. Virgílio foi eleito. Primeiro mandato de Virgílio Távora foi eleito. E aí nós temos como alternativa correta o nosso item D, né? Ele cria o Distrito Industrial de Maracanaú, que até então era apenas um distrito de Maranguape. Maracanaú se emancipa em 1983, né? Então nós temos aqui na 13ª questão, item B de bola. Olha a 14ª questão, moleza. Atrasou bastante o funcionalismo durante sua gestão. Mas dentro do espírito do movimento 64, ele fez obras grandiosas, como a construção do Instituto Penal Paulo Sarazate, a rodovia do Algodão, tá? Ligando Fortaleza ao Crato, ligando Fortaleza a Aracati. Prontinho. Aqui, ó. Beleza? Tá aqui marcado. Todas as características e realizações de acerto acima estão corretamente associadas ao governo. Se eu tivesse colocado a informação fundamental, você já teria matado a questão. Que ele criou o maior estado de futebol do Ceará, né? O nome oficial do estádio de futebol do Ceará é esse, ó. Plácido Aderaldo Castelo, vulgarmente conhecido como Castelão, né? Então, as obras, tanto é que Plácido Aderaldo Castelo só teve um mandato. O Adalto Bezerra, ele criou a UES, a Universidade Estadual do Ceará, e criou também conjuntos habitacionais, como Conjunto Habitacional, Conjunto Ceará 1 e 2. Virgílio Távora cria o Parque Industrial ali de Maracanaú e um plano de governo chamado Planmeg. E César Caos, né, teve até um período de repressão à esquerda dentro do período dele, e foi um dos indicados para assumir como prefeito biônico em Fortaleza. Que era o prefeito biônico e o senador biônico? Era o cara que não era eleito, ele era indicado para assumir essa função. Beleza? Vamos resolver a 15 e aí volto para vocês para tirar dúvida. Olha a questão número 15. Sempre tem um texto, né? Quer que eu coloque questões nesse molde? Vamos nivelar as questões por cima. Colocar a questão numa pegada maior, para quando chegar na prova a gente não ter nenhum tipo de surpresa ruim. O presidente João Batista Figueiredo interveio no processo e reuniu os coronéis Távora, Bezerra e Caos como o ministro Leitão de Abreu, de cuja reunião saiu um documento que foi conhecido como Acordo de Brasília. Gonzaga Mota, olha aqui, ó, um novo elemento, Gonzaga Mota, vigilista, seria o candidato a governador. O vice-governador seria indicado por Adalto Bezerra, sendo ele próprio candidato. O senador seria o próprio governador Virgílio Távora e o prefeito de Fortaleza seria indicado pelo então ministro César Caos. Alguém mandou aí uma pergunta no chat, deixa eu ver. Questão 14, D de dado, Plácido Aderaldo Castelo, que vai dar nome ao estádio Castelão. Certinho? Vamos lá, deixa eu voltar para a questão número 15. Pontinho, questão 15 aqui. Vamos lá. Sobre o governo Gonzaga Mota, ou seja, existia aí, junto com João Batista Figueiredo, o último presidente do período dos militares, tá, uma coisa chamada de Pacto dos Coronéis. O que era o Pacto dos Coronéis? Havia um triunvirato.
né, um trio, em que os coronéis do Ceará se alternavam no poder. Um ia para a prefeitura de Fortaleza, ou indicava alguém para a prefeitura, outro ia para o governo do estado, se tornava o governador, e outro acabava ocupando a vaga de senador da República. Certo? E aí, no período dos militares, é indicado esse funcionário do Banco do Nordeste, o executivo do Banco do Nordeste, o senhor Luiz Gonzaga Mota. E aí vamos aí às questões relativas a Gonzaga Mota. Vamos lá. Sobre o governo de Gonzaga Mota, julga as assertivas e assinala a alternativa correta. Indicado por Vigílio Távora, Gonzaga Mota realiza um governo de coalizão, de parceria com a oposição. Claro que não. Por quê? Porque nós estamos no período da ditadura militar. E segundo, ainda não havia sido reestabelecido isso aqui, ó, o multipartidarismo. O multipartidarismo ele só vai ganhar força depois de 85. Tá? Depois de 85 é que ele vai ganhar força. Então, a primeira assertiva de cara é falsa. Se a minha primeira assertiva é falsa, eu consigo eliminar esses dois itens aqui, o item C e o item D, sem trabalho nenhum, custo zero. E aí, o que é que eu tenho agora? Eu tenho o item 2 presente nas duas alternativas, tanto no item A quanto no item B. Só preciso julgar a 3. A 2 será verdadeira por tabela, mas não custa nada. Vamos lá. Apelidado pejorativamente de Totó, né, era o cachorro dos coronéis, correspondeu ao último governo estadual imposto pelo regime militar. Verdadeiro. Depois dele é eleito o galeguinho dos olhos azul, o senhor Tasso Ribeiro Gereissati, né? Inaugurando aí uma mudança no governo cearense e o empresariado voltando com força total, administrando a política do Estado. Então, a 2 é verdadeira, está repetida nos itens A e B, mas eu sou obrigado a ler a 3. O governo Gonzaga Mota foi marcado por uma longa crise econômica, resultado da má administração econômica nacional e forte corrupção dentro dos governos estaduais. Ele instituiu as gonzaguetas, que correspondiam aos vales concedidos aos constantes atrasos de salário. Verdadeiro. Meu pai foi funcionário público estadual e o salário chegou a atrasar 6 meses ou mais. Consequentemente, nós temos aqui o item B eliminado, a nossa alternativa, vou tocar aqui para o amarelo, só para destacar, é a alternativa A, tá? Gonzaga Mota. Vamos aí para a questão 16 também sobre o governo Gonzaga Mota. Vou resolver a 16, tá? E também fala sobre o governo Gonzaga Mota, questão relativamente muito grande, um texto gigantesco, né, para você ler depois com calma e tal, que a gente não sabe como é que a banca pode cobrar isso. Eu sempre coloco as questões num nível um pouquinho mais puxado, porque nós estamos num ambiente controlado, certinho? Ó. E se você ver de onde é a fonte, ó, não foi de nenhum livro de história do Ceará, foi diretamente do site da FGV, né, o CPDOC, Informações sobre a História do Brasil, ó, e vai falar sobre o governo do senhor Tasso Ribeiro Gereissati. Então vamos lá. Sobre a era Tasso, né, que começa com a sua primeira eleição. Na primeira eleição, nós não tínhamos no Brasil um processo de reeleição. Esse processo só vai passar a existir a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Então vamos às questões. Sobre a era Tasso, julga as sentenças em V para verdadeiro e F para falso, e assinala a alternativa correta. Seu governo inicialmente contou com amplo apoio dos apadrinhados políticos coronéis, como Gonzaga Mota e Maria Luísa Fontinelli.
Maria Luísa Fontinelli, do PT, primeira mulher a governar a cidade de Fortaleza. Tá? Apoiou Tasso? Apoiou. Gonzaga Mota apoiou o Tasso? Não, de jeito nenhum. Então, a primeira assertiva é falsa. Se a primeira assertiva é falsa, eu já elimino, sem medo de ser feliz, o item A. Custo zero. Eliminei o item A, sigo adiante. Tá? Vamos aí para o item 2. A era Tasso é marcada pela modernização econômica e o enxugamento da máquina administrativa, com a demissão de milhares de funcionários fantasmas. Existiam mais ou menos 15 mil funcionários fantasmas que estavam na folha de pagamento há uma década, gente que já tinha morrido e continuava recebendo salário. Deus sabe como esses caras sacavam esse dinheiro. Então, a segunda assertiva aqui, ela é 100% verdadeira. Se a segunda já é verdadeira, isso já me permite eliminar por tabela a minha questão. Elimino o item D, né? E elimino o meu item P de bola. Mas vamos justificar as questões, tá? Olha a terceira. O governo Tasso é resultante do novo arranjo político do Ceará, com a abertura política nacional e o processo de nova república, marcada pelo pluralismo político verdadeiro. Tanto é que o partido do Tasso era o PMDB, que coincidentemente era o partido do senhor José de Ribamar Sarney, que fez recentemente 94 anos. Então, primeira falsa, segunda e terceira verdadeira e a última falsa. Uma das metas do governo das mudanças, governo do Tasso, era a melhoria dos indicadores sociais. Tal meta foi alcançada apenas com o governo de seu sucessor, Ciro Ferreira Gomes. Falso, essa meta ainda nem foi alcançada. O Ceará ainda tem grandes bolsões de pobreza. Consequentemente, nós vamos ter como alternativa o item C de casa. Tranquilo? Voltando aí para vocês. Beleza? Até aqui tudo na paz. Eu acredito que vai dar para a gente resolver todas as 20 questões. Chuchu, beleza? A pergunta. Sim, vamos fazer as 20, tá? Vocês querem receber o material marcado ou o material sem marcação só com flashcard? Né? Porque está todo pintado e tal. Digam logo para no final da aula eu já produzo o e-book e já mando todo marcado. Sem marcações é melhor de ler. Agora me pegou o senhor ali. Mas já Pronto. tem o Sem PDF sem marcação. marcação, aí a gente precisa com marcação agora. Pronto. Só que tem um detalhe. Esse outro PDF tem os flashcards. Olha a outra criando confusão. Manda os dois, manda os dois. Tá? Vou mandar aí duas versões, uma com marcação e outra sem marcação, para agradar gregos e troianos. Cuida! Vamos lá. Nós já estamos chegando na reta final, resolvendo as nossas 20 questões. Prontinho, olha só, questão 17. A 17 é bem puxada, tá? As eleições para o governador do ano de 86 inauguraram um novo ciclo de poder no estado do Ceará, cuja pretensão, cuja ideia era inserir o Estado na modernidade política, econômica e social. Sobre esse cenário político é incorreto. Olha, letras aqui, ó. Incorreto. Por favor, no dia da prova, se aparecer a palavra incorreta, a primeira coisa que você vai lá é marcar, circular de caneta, para você lembrar que eu estou querendo o item errado. O Ceará passou por um dinamismo, uma mudança econômica que pôde ser observada principalmente pela intensificação do capitalismo no campo, pela instalação de novas indústrias e pelo turismo litorâneo, investimento verdadeiro ao Beach Park, ao aeroporto modernizado, ao Ceará produzindo fruta e exportando para o mundo inteiro. O item A é verdadeiro. Item B. No que tange, no que se refere à agropecuária, ao território agrícola, continua predominando a atividade extensiva, uma estrutura fundiária concentrada e base técnica rudimentar. Verdadeiro.
Nós temos projetos agrícolas modernos? Temos, mas predomina a população agrícola cearense é predominante pecuária extensiva, o roçado, a queimada, a coivara, e isso prejudica o meio ambiente valendo. A e B eliminada. 2 itens. Olha só o item D. Por sua beleza e seu clima favorável, o litoral do Ceará se tornou alvo de grandes investimentos privados, incentivados por programas do governo federal e estadual, promovendo a expropriação atomada de comunidades tradicionais verdadeiras. Os índios pagaram caro por isso, né? Anassés, Tremembés, Almofalas, todas essas comunidades sofreram esse impacto. Então, o que é que nós vamos fazer? O item incorreto, marcando em vermelho, é o item C de casa. O dinamismo econômico, o desenvolvimento econômico, eliminou os elevados índices de pobreza. Não, de jeito nenhum, tá? Não eliminou, pode ter diminuído. Diminuído de forma expressiva, mas eliminado, jamais. Olha 18. Questão bem boazinha de assertiva. Analise as assertivas sobre a primeira gestão de Tasso Gereissati, entre 87 e 91, e assinale a alternativa correta. Tasso Gereissati, né? Tasso, melhor, integrava o movimento Pró-Mudança, comandado pelo PMDB, e contava com apoio do PCdoB e do PCB. Por incrível que pareça, esse item aí é um item verdadeiro. Tasso recebeu apoio da esquerda, inclusive do PT. Tá? Tem foto do Lula com Tasso, Maria Luísa com Tasso. A primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, venho aqui para B, elimino somente a B. Vou para a segunda. Tá? Nos seus primeiros dias de governo, Tasso encontrou os cofres estaduais vazios e o BEC, Banco do Estado, sob intervenção federal. Verdadeiro. Aí qual foi a ideia do tio Tasso? Vender o BEC o Bradesco, né? Tanto é que os funcionários públicos estaduais recebem os seus salários em banco privado. Isso é uma coisa estranhíssima, né? Muito recentemente, os funcionários da Prefeitura de Fortaleza recebiam no Banco do Brasil. Agora recebem no Bradesco também. Isso para o Bradesco é uma maravilha, né? Ele vem todo tipo de empréstimo, pacote. Primeira e segunda são verdadeiras. Se a primeira e a segunda são verdadeiras, eu consigo eliminar o item C, sem nenhum problema. Sou obrigado a ler a 3. Manteve a mesma estrutura de funcionalismo público já existente? Claro que não. Ele demitiu mais de 15 mil funcionários fantasmas. Logo, ele não manteve a mesma estrutura. Sendo assim, esse item A ele é falso, sobrando por tabela o item D de dado, 0800. Questão número 19, moleza. A eleição para governador do Ceará, em 86, teve um resultado surpreendente. O coronel Adalto Bezerra, apoiado pelas forças políticas até então dominantes do Estado, foi derrotado por um jovem empresário, que pela primeira vez concorria a um cargo político. Né? O Tasso nunca foi candidato a nada, nem a síndico, nem a prefeito, nem a deputado estadual, nada. O primeiro cargo político do rapaz foi o quê? Governador do Estado, e foi eleito. Aí vamos lá. Iniciava assim um novo ciclo na política cearense, dominado pelo grupo político liderado por Tasso Gereissati, o qual elegeu seu sucessor, Ciro Gomes, em 90, e por 2 vezes se reelegeu, em 94 e em 98. Esse livro é muito bom, eu tenho, né, claro, sou obrigado a ter, mas não dá tempo de você ler aí não. Recomendo aí do Nelson Campos Mendes, beleza? Que é mais fininho, dá tempo de você ler com tranquilidade. Vamos aí à questão número 19.
Sobre a denominada Era Tasso, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Era Tasso, né? Foi marcada pela modernização do Estado, investimento em infraestrutura e enxugamento da folha de pagamento com a cassação a si mesmo, de funcionários fantasmas, verdadeiríssimo. Se a minha primeira assertiva ela é verdadeira, eu já consigo eliminar o item B de bola. Vamos aí, então, para a segunda. Ou não precisa ler a segunda? Preciso. Vamos para a segunda. A Era Tasso foi resultante da abertura democrática nacional com a eleição do presidente da República, José de Ribamar Sarney, e a implantação de uma política econômica de descentralização. Muita calma nesta hora. Cuidado com as armadilhas que nós montamos as nossas questões. Certinho? Deixa o item 2 cozinhando. O que é que você diz? Não, José Sarney não foi eleito. Foi eleito, sim. De forma indireta. O Tancredo Neves foi eleito. Tancredo Neves morreu em condições bem suspeitas. E quem é que assume? O seu vice, que era o senhor José de Ribamar Sarney. Assim sendo, eu elimino o meu item D e elimino por tabela o meu item C. Beleza? Mas não custa nada justificar. Olha a terceira. Seu governo se caracterizou por um amplo processo de privatização, modernização e redução da máquina pública, que resultou em saneamento das contas estatais. Verdadeiro. Mas desencadeou o aumento da miséria de forma hegemônica, ou seja, igual. Não. Pode ter acontecido o aumento da miséria, mas não foi hegemônico, não foi igual, não foi do mesmo jeito em todo o Estado, o que torna essa questão falsa. Consequentemente, eu tenho por tabela a minha questão alternativa, o item A. E a nossa saideira, moleza total, fechando aí as 20 questõezinhas. Olha só de quem é o texto. Quem é que faz isso? O IB Concurso, questão 100% autoral, dentro da pegada da nossa banca. Certinho? Vamos lá. É inquestionável, que a administração, ou melhor, a Era Tasso, trouxe profundas mudanças para a estrutura política, social e econômica do Estado do Ceará. No entanto, isso não significa dizer que essa administração não teve seus percalços, seus problemas, sendo acusada por diversas vezes de clientelista e de instalar um novo coronelismo, agora tecnocrata, um governo técnico, tá? Ainda assim, foi verdadeiramente um governo de mudanças, positivas e negativas, tá? Tá aí o texto é meu, governo Tasso, o reverso da história, né? Sobre as realizações da Era Tasso, todas estão corretamente relacionadas, à exceção de moleza. É só você saber o que é que não foi feito no período do senhor Tasso Ribeiro Gereissati. Primeiro, obra do Castanhão, Tasso Gereissati. Essa obra do Castanhão ela é do século XIX, quando o senhor Antônio Conselheiro dizia que o sertão ia virar mar, ele estava se referindo a dois projetos. A transposição do São Francisco, que é do século XIX, 1857, e também a construção do açude Padre Cícero, que é o nome oficial do Castanhão. Então, item A, verdadeiro, Tasso. Item B, Era Tasso. Tá? Cuidado, que Era Tasso não é necessariamente o governo do Tasso, mas sim os políticos vinculados a ele que o sucederam. Construção do complexo industrial portuário de Pecém. Verdadeiro. Por acaso o Tasso tinha plantações de maracujá e acerola ali para facilitar sua exportação para o mercado externo. Verdadeiro. E a expansão do aeroporto internacional Pinto Martins, verdadeiro também. O que é que ele não fez?
PLAMEG. O PLAMEG era um plano de desenvolvimento criado pelo senhor Virgílio Távora. Tranquilo? Nós finalizamos as 20 questões, ó. E no finalzinho, aqui, ó, os nossos flashcards sobre os períodos importantes, período colonial e período imperial. Tranquilo? Nós fizemos aí as nossas questõezinhas, as nossas 20 questões, todas elas resolvidas dentro do prazo estabelecido. E agora, né, vou transformar isso num e-book com marcação e sem marcação, e a coordenação vai enviar aí para vocês. Bom descanso, que meu trabalho continua. Boa noite a todos. Parti. Fui.